Muito bom a gente estar conversando da doutrina aí, e feito com que nós só tenhamos essa possibilidade de contato, mas ainda bem que a gente tem essa possibilidade, né? E assim a gente vai se encontrando virtualmente e conversando sobre doutrina espírita e trabalhando aí com os ensinamentos dos espíritos para nós. Bonita camisa, viu, Jorge? Realmente você está inspirado essa noite, tá? Quero parabenizá-lo aí. Pois bem, nosso assunto da nossa noite aqui, a gente vai falar sobre mediunidade e sintonia. E eu gostaria de falar desse tema, quando a gente se propôs a falar sobre ele, não é necessariamente dessa mediunidade ostensiva que se realiza nas reuniões mediúnicas, do médium, do trabalhador de reunião mediúnica, mas sobre a mediunidade apresentada por Kardec no Livro dos Médiuns, quando ele fala, né? Deixa eu passar a tela aqui. Agora aqui, Ana Paula, você me ajuda aqui. Ah, tá. Quando ele fala para nós, no Livro dos Médiuns, que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, assim, todos nós somos médiuns, né? Como está falando para nós, um grau qualquer. Todos nós. E esse grau qualquer vai nos diferenciar, uns ostensivamente, que é aqueles que participam da reunião mediúnica, que, né, tem a mediunidade de psicofonia, psicografia, clarividência, clareaudiência, e é a grande maioria que sente a presença dos espíritos, que sente a aproximação dos espíritos, que sente a intuição, que sente a presença desses irmãos próximos a nós. E falar de sintonia e mediunidade nos faz fazer uma reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo. Se todos nós sentimos um grau qualquer a influência dos espíritos, como não será, né? Como será que nós estamos passando por esse momento, como nós estamos vivendo que é esse momento da pandemia? Podemos afirmar com certeza que o mundo não será o mesmo depuração que nós estamos passando aqui dentro desse processo evolutivo que é a pandemia. Nós não seremos mais o mesmo. Nem o mundo será mais o mesmo. É um marco que vai ser o divisor de águas desse mundo moderno, em que muitas coisas, muitas situações, muitas formas de viver, né, o mundo de viver, vão ser deixadas revistas e analisadas para a gente dar um salto, porque é isso que a doutrina espírita fala para nós, toda vez que nós passamos por esses momentos graves e difíceis no mundo, essas turbulências, é utilizado evolutivo na nossa evolução, no nosso progresso. Então, como é que nós, espíritas, que acreditamos, aceitamos a tese de Kardec, como é que nós estamos convivendo com esse momento tão turbulento? E é interessante essa questão da mediunidade, porque nesse momento de turbulência, nós, todos nós, sem exceção nenhuma, posso falar isso com uma certa tranquilidade, que todos nós estamos sendo afetados pela questão da pandemia. Psicologicamente, emocionalmente, dentro das convivências sociais, das relações de trabalho, das questões econômicas e financeiras. Todos nós estamos sendo vítimas de uma situação que atinge a todos, direta e indiretamente. Então, é um momento em que, assim, para analisar e para refletir, nós estamos tomando uma chacoalhada, nós estamos sendo colocados dentro do caldeirão e tomando uma chacoalhada divina para se trazer à tona muitas discussões que até então talvez existissem, mas estavam silenciosamente guardadas. Então nós estamos vivendo um mundo em que
as pessoas estão se mostrando realmente, as pessoas estão se apresentando dentro desse contexto de dificuldades, porque é um momento de regeneração, nós estamos começando a entrar, e saindo num monte de provas e expiações, então é preciso separar o joio do trigo, e nós estamos vendo, nessa chacoalhada que nós estamos levando, todos nós, quem de nós, nesse grau qualquer que nos fala Kardec de influência dos espíritos, está dando conta, por exemplo, de passar por isso com um certo equilíbrio, uma certa harmonia. Porque é difícil realmente, vou dar um exemplo bem prático para que a gente entenda isso, é difícil você que tem, né, vive numa sociedade onde tem relações com pessoas, tem amizades, você perde um amigo e vê a família dele, tipo plano espiritual, e sendo completamente afetado. Que você também não se afete com isso, que você não desestabilize realmente com isso. Até que ponto essa desestabilização para nós espíritas está acontecendo para que a gente mantenha dentro desse processo de influência espiritual que nós, como nós falamos aqui, que Kardec está colocando muito bem, nós mantenhamos o equilíbrio e a confiança em Deus para superar essa situação. Então, o momento realmente é um momento... Hoje eu estava até assistindo uma palestra e vendo um médico espírita lá do Mato Grosso, ele falando muito bem. É um momento assim que está vindo tudo à tona, né? Nós temos, de um lado, né, várias discussões antagônicas dentro do mundo, né? Temos aqueles que defendem a ciência, temos aqueles que negam a ciência. Olha, né, que paradoxo. Tem aqueles que acham que nós não devemos, por exemplo, nos isolar, devemos levar a vida normalmente, da forma que tem que ser levada. Tem aqueles que acham que a gente tem que se enclausurar. E aí, isso tudo está vindo à tona, né? Tem aqueles que acham que tem que tomar uma medicação que faz efeito, tem aqueles que acham que não vai fazer efeito porque não tem comprovação científica. E nós, espíritas, ficamos no meio dessa confusão toda, né? Tem aquela polarização política, esquerda, direita, radicalismo de um lado, radicalismo de outro, e isso tudo é uma panela de pressão, né? Extremamente barulhenta, né? Extremamente, com muita pressão de todos os lados, e nós estamos dela no contexto social. Como é que nós estamos, como médiuns que somos, e saindo dentro desse processo de transição, um pouco de harmonia, um pouco de equilíbrio? Então, é a nossa temática de hoje, para trabalhar a sintonia e a mediunidade, para ver até que ponto nós estamos sintonizando uma única proposta, que é a doutrina espírita, e o espiritismo prega para nós que é a correta, uma única. Não é a proposta né, desses lados antagônicos que nós estamos falando aqui, mas é a proposta de Jesus. É a proposta dos espíritos. É a proposta que o cristianismo veio apresentar para nós. Até que ponto nós estamos distanciando disso? E quando falamos de sintonia e mediunidade, quando nós adentramos nessa discussão do mundo, vivendo isso no terra a terra, né? Vivendo isso de forma sistemática e invigilante, nós nos afastamos da proposta de Jesus. E automaticamente, se a gente se afasta da proposta de Jesus, se afasta também da proposta da doutrina espírita, e a gente entra nessa panela de pressão e perde completamente o sentido e a direção daquilo que a gente veio fazer aqui. Então, todos nós somos médiuns e recebemos a influência dos espíritos na nossa vida, sistematicamente, né? O tempo todo. Na questão, até separei aqui, 459, do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a questão muito conhecida por todos nós espíritos, né? Kardec pergunta aqui: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha só a pergunta. Se os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos. Quer dizer, nós passamos hoje o dia, nós estamos finalizando o dia, né? O dia tem 24 horas, desde que nós
vamos falar que nós acordamos, né? Porque nós dormimos também, mas a gente sabe que o corpo dorme, o espírito não. Mas vamos pegar o momento que a gente estava acordado, desde que acordou até agora, Kardec está perguntando, nesse dia aí que a gente está, né, acordado, os espíritos, eles de alguma forma, eles influem nos nossos pensamentos, nos nossos atos? Muitas coisas que a gente fez durante o dia hoje, será que teve a influência dos espíritos? Será que os espíritos atuaram no nosso dia a dia? Né? Você já parou para pensar nisso? Olha o que os espíritos respondem. Muito mais do que imaginais. Muito mais do que imaginais. Influi de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Se a gente fosse parar para imaginar, como é que a gente imaginaria assim hoje, né? Os espíritos influenciaram que decisão, que atitude na minha vida, né? Que eu imaginar, ele está falando que é muito mais do que eu imagino e que eles muitas vezes dirigem os nossos passos, as nossas decisões, dirigem, não toma decisão por nós, nos orienta e que muitas coisas que a gente faz às vezes sob orientação, sob comando dos espíritos. Só que lembre-se que na pergunta não está falando para nós que é os bons espíritos, não. Está falando para nós que é os espíritos. Então, eu posso estar sendo influenciado, como está dizendo na questão do médium ali, por qualquer espírito. Vai depender da minha sintonia. E aí eu quero trazer o paralelo com o momento que nós estamos vivendo. Se eu vivo um momento de extrema turbulência, de extrema pressão em todas as áreas, né? Social, política, econômica, em todas as áreas. Quem é, e no caso eu sou médico, quem é que está me dirigindo? Quem são os espíritos que nós estamos fazendo esse processo de sintonia na nossa vida? Eu vou começar a fala hoje falando sobre essa questão da mediunidade, devido a esse processo, né, de transição que nós estamos vivendo, que todos nós estamos sofrendo isso tudo aí. Todos. Eu, até agora, não tive o prazer de conhecer ninguém que não esteja passando por esses momentos. Graças a Deus, muitos de nós, né, temos mais bons momentos, que merecemos até, porque Deus é misericordioso, do que ruins. Mas nós temos passado momentos muito difíceis de desequilíbrio, de desarmonia, de desorientação, devido a isso tudo que nós estamos vivendo. Basta você assistir o jornal todos os dias e você vai ver a consequência que vai acontecer com você. Você vai absorver tanta notícia que é verdadeira, mas se a gente não estiver vigilante, como médiuns, espíritas que somos, se a gente não estiver vigilante dentro daquele contexto do noticiário do jornal ali, você vai absorvendo aquela energia pesada, porque são notícias muito pesadas, são notícias muito duras, né? Notícias muito, né, comoventes de sofrimento humano. Nós vamos, aos poucos, vamos absorvendo aquilo ali, invigilantemente, e a gente, como médium, vai ficando cada vez mais desintonizado, digamos assim, com falta de sintonia com Deus, e aí começa a ter essa agregação desses espíritos, que, como eu falei, tem os bons, mas tem aqueles também que estão no mundo espiritual esperando uma oportunidade para auxiliar nesse processo de desequilíbrio. E aí, o que está acontecendo? Aí você vê quadros, a gente viu recentemente né, que me parece, aí da Bahia até em Salvador, dando tiro da torta direita do farol da Barra, e que não tinha nenhum histórico assim ruim, mas o cara estava, né, o cidadão, o policial estava com foi até morto a tiro pelos próprios colegas devido ao transtorno de loucura que aquele policial estava. Isso está acontecendo, né, dentro dos profissionais de saúde, que não estão dando conta da pressão. Isso está acontecendo conosco. Isso está acontecendo, eu posso citar, até dentro do meu campo de trabalho. Hoje eu tenho dois funcionários dentro dos vários que eu tenho que estão passando dificuldade psiquiátrico e tomando remédio controlado
e provavelmente, né, passa muita dificuldade na família toda. Transtorno que vem acontecendo, né, ao longo desse processo todo que a gente está falando. Porque a ciência médica e os pesquisadores falam que nós não passaremos apenas por 2 ondas da pandemia. Nós vamos passar por 4. Nós vamos passar por 4. Passamos pela primeira, estamos vivenciando a segunda. A terceira onda vai ser, né, a crise financeira, econômica mundial por causa das dificuldades. E a quarta onda são os desejos emocionais, são as doenças psicossomáticas que se agravarão juntamente com as outras doenças que não serão cuidadas corretamente por causa da pandemia, e isso tudo vai desencadear num processo de desequilíbrio global muito maior que a gente possa imaginar. Talvez no final da pandemia, desse processo da vacina, nós teremos que colher ainda frutos de outros processos de dor muito maior do que nós estamos colhendo agora, só que diversificado em várias frentes de doença, em várias frentes de depressão, de crise de ansiedade. Então, eu estou falando tudo isso, não pintando um quadro extremamente negativo, mas chamando a nossa responsabilidade para essa questão que Kardec está apresentando. Enquanto médiuns, qual é o nosso papel, qual é a nossa função, qual é o nosso compromisso diante desses fatos que eu estou narrando aqui? Como é que nós, espíritas, que temos conhecimento do Evangelho de Jesus, temos conhecimento da fala dos espíritos, dessa questão da influência espiritual, porque vai ser também, com certeza, se existe o desequilíbrio emocional, existe a influência espiritual sistemática. Como nós vamos nos portar na sociedade? Porque agora nós somos convocados, cada um de nós, para auxiliar no processo de reconstrução. Como? Através do exemplo, através do modelo. As pessoas precisam de referências, as pessoas precisam de pessoas que levem a esperança, levem não só o consolo, que é muito importante nesse momento difícil, mas leve a esperança, leve a palavra de conforto, leve a orientação, não uma orientação cega, de uma fé não raciocinada, que muitas vezes a gente tem visto em algumas doutrinas religiosas, que é aquela: Deus quis assim, Deus quer assim, e se morrer é a vontade de Deus, e larga tudo de lado e abandona a ciência. Não. É a fé da doutrina espírita, é a fé raciocinada, é aquela que, em comunhão com a ciência, tomando todas as precauções, alia a confiança e a razão, para que a gente seja instrumento do bem, auxiliando nesse momento que nós vamos chamar de um momento de reconstrução social e psicológica da sociedade. Então, nossa função, enquanto espíritas, se compromete a partir de agora com muito mais intensidade no trabalho, dentro do lar, próximo aos irmãos não espíritas que perderam entes queridos, né? Então, precisamos ser o sustentáculo disso tudo. Temos esse compromisso pelo conhecimento que nós temos. Essa semana, há 10 dias atrás, por exemplo, eu estive num cemitério, dentro do carro, num velório agora, ele é carreata, né? E aí você vê aquele impacto social que aquilo tudo causa nas pessoas, a comoção, e como nós temos que nos portar ali? Como é que nós temos que, né, diante de tudo, diante de médium que somos, de sintonia, então como é que nós vamos ajudar aquelas pessoas a entender, sem, às vezes, devido ao respeito religioso, da crença deles, falar diretamente da doutrina espírita, mas explicar tudo no comando, tudo está dentro de uma gestão divina, dentro da vontade de Deus, que nada acontece por acaso, e que aquilo ali era um processo que estava dentro da programação. Então, as pessoas precisam confiar, precisam ter confiança, e nós somos, né, os responsáveis também para que a gente consiga realizar esse processo de harmonização.
Então, essa faculdade, como diz Kardec, ela é inerente ao homem, não é privilégio de ninguém, não é privilégio exclusivo. Então, se não é privilégio, todos nós possuímos rudimentos dela, uns mais, outros menos, mas todos nós somos médios. E temos esse compromisso, como eu falei, de nos aliar aos bons espíritos, né, compromisso moral, para que a gente possa contribuir para a melhoria e ajuda nesse momento de transição. Chamamos de médios pessoas que são caracterizadas com uma certa intensidade, né? Que são aqueles que são chamados médios, são aqueles ostensivos, mas Kardec deixa bem claro para nós que todos nós somos médios, né? Que mostra e qualquer tipo de sensibilidade nós vamos estar aptos a receber a influência dos espíritos e assim ser portadores de algo positivo para o nosso mundo, para nosso irmão, para a nossa sociedade. Então, a percepção das influências espirituais se dá pelo fenômeno da sintonia, ou seja, nossa mente sendo um núcleo de forças inteligentes, gera pensamentos plasmados que, ao se exteriorizarem em comunhão com as ideias do mesmo teor vibratório, estabelecendo assim a sintonia mediúnica. Então, tudo parte do pensamento, como fala para nós, parte do pensamento. Agora, se nós não estivermos com o pensamento equilibrado, qual é a faixa de sintonia que nós vamos ter? Qual é a faixa de sintonia que nós vamos agregar? E a partir daí, se eu não agrego bem a sintonia, como é que eu vou colaborar, como é que eu vou ajudar? É interessante porque na pandemia, né, muitas coisas a gente vai se descobrindo e coisas melhoram, né? A gente evolui, a gente cresce com tudo isso. Uma experiência pessoal foi que, nessa pandemia, algo que a gente sempre viu falar nas obras espíritas, né, de Divaldo Franco e muitas outras obras espiritualistas também, era o valor da oração, mas também o valor da meditação. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas como ela foi ampliada nas redes sociais, foi como ela foi divulgada, foi ampliada a divulgação dela nas redes sociais. E eu, assim como minha esposa aqui em casa, né, também sofrendo o impacto dessas energias nocivas que advêm com essa onda desequilibrante desse momento que nós estamos passando, nós aderimos agora sistematicamente à prática da meditação. E a prática da meditação, ela te auxilia extremamente positivamente para que você consiga melhorar essa sintonia com Deus, para que você consiga criar um sistema de vigilância, de harmonia interna. E eu confesso para vocês, de tudo que aconteceu nessa pandemia, de bom ou ruim, talvez a questão da meditação seja uma das melhores experiências para o fenômeno da sintonia. Então, você consegue aurir dali equilíbrio, energia, harmonia o suficiente para que você não caia dentro dessas pressões que nós somos levados aqui a cada dia, a cada momento de vida. Então, é algo que a gente, não só a doutrina, você vê a doutrina tanto tempo fala isso para a gente, o Divaldo fala, mas tudo tem sua hora certa, tudo tem seu momento certo. Então, o momento de amadurecimento para mim foi agora, e começamos a meditação. Indicamos ela como um instrumento de trabalho diário, sistematicamente diário. Como nós cuidamos do nosso corpo, nós não alimentamos todo dia, nós cuidamos do nosso lado espiritual, através da doutrina espírita, nós também temos que exercitar a nossa mente. Temos que fazer com que ela se adestre a pensamentos, né? a positividade, ao equilíbrio, a harmonia do corpo, para que a gente consiga passar, utilizando esse instrumento, passar por esse mundo, nesse momento de convulsão que nós estamos vivendo. Então, a sintonia, quem vai criar ela somos nós. E os espíritos, como está falando a questão 459, estão aqui, do lado da gente, estão permeando a gente,
mas é nós que vamos definir quem que a gente quer que faça companhia e o próprio e aí a gente atrai os espíritos que se afim deles. É assim, esse processo aí é tão simples, né? Tão simplório, né? Lá no Evangelho, Jesus tem falado isso há 2000 anos para nós, sobre a semeadura, sobre a lei de causa e efeito, sobre o que a gente, né, pensa, com quem a gente anda. Jesus tem relatado isso há 2000 anos para nós. A doutrina espírita vem reforçar esse conceito do Evangelho. Tem uma lei, são, né? Quem é que a gente está atraindo esse processo de sintonia para estar caminhando conosco nesse momento, para estar nos ajudando nessa caminhada? Então, isso é definido por nós, é definido pelas nossas escolhas, é definido pelas nossas atitudes. Então, se eu tenho uma atitude extremamente radical, difícil convivência, áspera, né, de com as pessoas ou no trato com todos, essa é a companhia que eu tenho no plano espiritual. Essa é a companhia que eu tenho que comunga com os mesmos valores e princípios que eu, que está afinando nesse momento comigo. Agora, se diante desse quadro, né, e eu estou falando isso porque me remete a pensar que a gente tem vivido um momento que a gente tem que ter, né, o exercício. Eu vou falar que tem exatamente essa ciência, mas a gente tem que ter o exercício constante da ciência da paz, né, que é a paciência. Nós temos que ter, né, uma calma, um tato, no lidar com as pessoas, no escutar, até no comunicar com as pessoas. As pessoas estão com dificuldade de comunicação, de se entenderem, de ter, né, um momento de diálogo para ceder, devido, acredito, também a essa pressão desse mundo moderno, esse mundo de resultados, que nós, né, só queremos formar vencedores sociais, mas estamos deixando de ser vencedores cristãos, vencedores do Evangelho. Então, é um exercício constante. Então, para a gente atrair esses espíritos, a gente precisa ter esse esforço individual, né? E eu tenho sempre falado, quando eu tenho oportunidade para os companheiros espíritas, que a gente não pode perder o foco. Tudo é foco, né? Na meditação, a gente aprende que tem que ter foco. Quando você vai trabalhar em qualquer profissão, estudar na faculdade, qualquer coisa que você faz na sua vida, esses livros, né, na área de administração, até minha área, né, que eu atuo, sempre fala, tenha foco, porque quando você perde o foco, você faz um serviço de má qualidade. E quando posso com os companheiros, seja espíritas ou não, e às vezes tenho falado até com companheiros que não são espíritas, né? Não vamos perder o foco na proposta do Evangelho. Nós estamos perdendo o foco do Evangelho, porque as discussões são tão acaloradas, são tão violentas, são tão extremistas, que nós estamos perdendo o foco do Evangelho. Porque a proposta de Jesus para essa discussão, ou para aquele ponto de vista, ou para um posicionamento nosso diante da família, do patrão, na sociedade, a questão social, política, não é a proposta de Jesus. Quando a gente perde o foco, né, se afina com outras mentes que também pensam igual a nós, e infelizmente a gente se perde nesse emaranhado de espíritos também equivocados. Então, assim, é algo que a gente não pode perder esse foco. Mas não é foco administrativo, é foco no Evangelho. O Evangelho não pode ser deixado em segundo plano jamais por nós. E é interessante a oscilação desse processo de equilíbrio nosso, gente. Quando eu falei todos nós somos afetados, todos nós, é todos nós mesmos. E eu peguei essa passagem aqui que está no Evangelho de Marcos, não vou lê-la na íntegra, não porque ela é muito grande, mas é um exemplo para nós isso aqui, é um exemplo
que relata essa verdade, né, que é a oscilação de Pedro no bem e no mal. E Pedro, ele nem companhia de Jesus, né? Quando Jesus faz a pergunta para os seus discípulos quem ele era, e aí pergunta para Pedro, e Pedro, né, uma resposta para Jesus maravilhosa, né? Ele fala para Jesus, Jesus perguntando quem diz o homem, quem diz aí os homens ser o filho do homem, né? E aí foram falando várias coisas, e Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, fala para Jesus. E disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus dá os parabéns para Pedro, naquele momento de sintonia, de inspiração fantástica. Pedro respondeu aquilo que era a verdade perto de Jesus ali. Ele estava em sintonia divina ali. Olha que coisa fantástica, né? Bem-aventurados és tu, Pedro, né? Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. É essa sintonia fina que Pedro estava nesse momento. Aí aconteceu alguns episódios logo depois, Jesus falando da sua condenação, falando das dificuldades que ele ia passar, falando dos tormentos, que ele ia ser levado para o sacerdote, que ele ia ser morto, que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Aí quando Jesus chegou na condição, olha só o que Jesus apresenta, na condição dos problemas da terra, né? Que problema de Jesus ser condenado, de ser morto, o sacerdote que é inimigo da gente porque pensa diferente, os escribas, né? Que com certeza Pedro tinha um rancor pela proposta desses homens que eram bem, né? Que não tinha religião realmente como uma forma de religar a Deus, mas como uma prática violenta, uma prática radical, uma prática que não era realmente assim, dentro da proposta nem mesmo do Evangelho do Antigo Testamento de Moisés, mas distorceram tudo. Aí ele fala, aí Pedro tomou essa iniciativa, né? E diz assim, e Pedro, tomando a parte, começou a repreender Jesus, dizendo, tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. E Jesus, porém, voltando a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, ele serve de escândalo, porque não está pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Olha só a resposta de Jesus. Jesus repreende Pedro e fala para Pedro, para trás de mim, Satanás. Olha o que ele fala para Pedro. No primeiro episódio, no mesmo trecho, na mesma conversa, no mesmo momento que ele está conversando com Pedro, né, na mesma oportunidade, ele fala que foi Deus que revelou aquilo para Pedro. E foi Deus que inspirou aquela resposta para Pedro. Mais adiante, quando ele apresenta um problema humano, Pedro tem essa recaída e ele manda Pedro afastar dele. Né? Afasta de mim, Satanás. Porque não foi Deus que está te revelando isso que você está falando, não. Porque você está pensando como o homem. Você está pensando no terra a terra. Você não está pensando nas coisas divinas. Então, esse exemplo aqui simboliza exatamente o que acontece com a gente no dia a dia, dentro da nossa sintonia mediúnica. Pedro, no primeiro momento, ele sintoniza com Deus, sintonia mediúnica refinada, para dar aquela resposta fantástica, mas quando é apresentado um problema, ele extremamente humano, extremamente de homem, da terra, aí ele já não percebe a grandeza da proposta da missão de Jesus. Aí ele volta a ser aquele Pedro. Então, o que é preciso para nós criarmos essa sintonia, para que a gente tenha a nossa mente voltada para a inspiração de Deus e não para a inspiração, como diz Jesus, de Satanás? É a gente afastar-se mentalmente dos problemas, no sentido de vivenciá-los de forma assim, humana, porque os problemas a gente vai vivenciar, é o dia a dia nosso, mas a gente não encarar os problemas na visão extremamente humana, na visão com sensibilidade divina, porque nós temos conhecimento disso, porque nós sabemos que tem que ser assim.
Aqui o exemplo de Pedro para nós. Não é eu que estou inventando, nós estamos mostrando aqui a Jesus a Pedro, quando Pedro vai terra a terra, em vez de elevar-se. Então, vejo muito isso dentro de nós também, do movimento espírita, muitos irmãos perdidos nessa falta de sintonia com a proposta divina, na proposta do Evangelho, na proposta do que a doutrina e os Espíritos têm falando para mim. Porque tudo isso que nós estamos vivendo aqui, meus irmãos, tudo isso vai passar. Isso não vai durar para sempre. Isso vai passar. E nós estamos tendo uma oportunidade, que é a nossa vida, que é esse momento que nós agora, que estamos vivendo esse momento agora, da gente fazer a nossa parte diferente, a gente fazer a nossa caminhada de forma que seja uma caminhada consciente. Nós temos essa oportunidade, nós temos conhecimento, ferramentas para isso. É nos legado e o momento é agora, não é amanhã, nem é ontem. Ontem já foi, amanhã vai chegar. O momento é o presente. Então, temos que fazer como Pedro, nesse primeiro momento ali, entender todo esse processo, entrar em sintonia com os bons espíritos, através da proposta do Evangelho, para que sejamos médios de Deus, médios dos bons espíritos nesse momento de pandemia. Porque a sintonia, né, fala aqui para nós, é semelhante a um funcionamento de um rádio. Por isso, ele serve de exemplo para nós, o médio, né? E ele, né, emitindo, captando, emite ondas, como se fosse um rádio que capta as ondas mentais, emite e capta, e nós vamos escolher a sintonia que a gente quer. Tem dois espíritos desencarnados aqui, um, né, do lado aí, né, esquerdo, um do lado direito, e, né, o médio aqui, que somos nós, encarnados, e nós vamos optar por um ou outro, dependendo da faixa vibratória em que nós estamos. E a gente muda de sintonia. Pedro mudou. Pedro pegou uma sintonia, foi para o lado esquerdo, depois Pedro já caiu a sintonia, foi para o lado direito, né? Não sei se está aparecendo exatamente assim para vocês, mas é igual uma rádio. Isso acontece no nosso dia a dia, é constante. É preciso que a gente tenha uma vigilância muito grande, né? A cada momento, a cada ação, a cada momento, a cada instante da nossa vida, porque nós somos imperfeitos, né? Nós não temos que ter vergonha de enxergar isso em nós, né? Mas de assumir com responsabilidade. Nós somos imperfeitos, como Pedro é imperfeito, ele é imperfeito, e errou e acertou, mas levantou a cabeça e buscou os acertos. Então, esse é o compromisso médico que nós temos, dessa sintonia. Então, horas a gente vai estar de um lado, horas de outro, mas sempre conscientes que nós é a diferença. Temos que estar sintonizado para que a obra aconteça, e é isso que os Espíritos contam conosco, e que Jesus conta conosco também. Então, de acordo com o que eu penso, é a minha companhia, né? Olha o pensamento desse irmão encarnado. Está pensando em tudo aquilo ali, então ele vai ter esse tipo de companhia aí, né? Se é isso que é o motivo, que é o propósito da vida dele, é essa companhia dele. Está muito ligado, né? Eu tenho visto falar muito, lido muito e vendo falar muito nas redes sociais, né? Nessa época de pandemia, tem muitos expositores de autoajuda e falaram muita questão, né, dos nossos propósitos, do nosso objetivo, né? Não é como a doutrina espírita, que a doutrina espírita fala do nosso compromisso, da nossa missão, né? Mas basicamente tem a ver com isso. Talvez eles estão tentando aí, indiretamente, como a gente vê que os espíritos falam, mas nos ajudar também a entender qual o propósito da nossa encarnação, da nossa existência. Nós temos que descobrir isso. Nós temos que entender isso. Então, o propósito tem muito a ver com o que está nas minhas escolhas, está na minha sintonia, está na minha mente, está no que eu quero. Porque, de acordo com isso, vai ser as companhias que eu vou encontrando para mim. Igualmente, esse outro irmão aí vai ter uma boa companhia, porque o propósito dele, né, é exatamente esse outro propósito aí. Então, e bem estabelecida a sintonia, né, isso aí é algo
bem simplório para a gente entender dentro da doutrina. A gente, né, sabe que é coisa muito simples, mas as energias boas que a gente atrai através dos bons espíritos traz saúde e equilíbrio para nós. Traz saúde e equilíbrio. E abre as portas do bem e do amor. Enquanto que a outras atraem maus espíritos, traz doença, desequilíbrio e abre as portas do mal e do ódio. E olha só, hoje eu falei que eu assisti uma palestra e era do médico, né? Eu acho que era psiquiatra, e ele falava exatamente de saúde e espiritualidade. Então, esse processo de desequilíbrio que nós falamos no início aqui, ele vai desencadear todo um processo de doença ou saúde para nós, né? O desequilíbrio é doença e o equilíbrio, a harmonia é saúde. Então, muita coisa que nós estamos observando, ele fala e vendo no mundo, hoje, em termos de pacientes que procuram os consultórios, são desequilíbrios, são até doenças, mas causadas por esses desequilíbrios energéticos, que são causados por questão de sintonia, quer dizer, mediunidade, né? São as opções e as escolhas que são sendo feitas. E o que está faltando, né? O que está faltando? Às vezes, o tratamento psicoterápico, né? Através dos terapeutas, através até muitas vezes através da psiquiatria, mas principalmente da terapia, é que vem resgatar essas pessoas desse desequilíbrio que acaba causando o problema de saúde que ele não tem, mas acaba causando. E nós temos aqui uma ferramenta fantástica, que é a doutrina do espírito, né? Se a gente pega aquele livro ali, aquela coleção Fonte Viva, por exemplo, nossa, aquilo ali, a gente lê uma página todo dia, aquilo é uma aula para nós de como a gente pode se ajudar terapeuticamente no nosso dia a dia, para que a gente, né, mantenha o nosso equilíbrio. Então, muitas das nossas doenças, as causas das nossas doenças, ele fala, é causado exatamente por esses desequilíbrios, essas sintonias grotescas, por esses espíritos desequilibrados, e que venha a refletir no nosso corpo físico. E aí, na construção da sintonia, né, porque é uma construção, né, muito bem falado, como é que nós vamos fazer? O que constrói a sintonia? Né? E a sintonia é constituída, e são várias imagens, né, mas a gente pode citar aí a oração, que, né, é uma forma de se conectar-se com Deus, né? E outras coisas que nos traz prazer, que são construtivas, como ouvir uma boa música. Eu citei, não está aí, a meditação, o relacionamento, que nesse momento, esse relacionamento de convivência, né, coletiva, a amizade, os amigos, isso é tão importante. Infelizmente, a gente não está podendo viver isso fisicamente, e esse também é um dos grandes motivos dos desequilíbrios atualmente também, é esse isolamento social, em que se nós não tivermos preparados, as pessoas não tiverem, realmente elas vão sentir psicologicamente, e isso vai abalar muito. O distanciamento social é um testemunho para muitos. E um dos pré-requisitos para que a gente esteja bem é quando a gente está vivendo em sociedade. O ser humano é um ser gregário, precisa viver coletivamente. É tão legal quando a gente se sente inserido num grupo, né? Eu vejo vocês aqui de Mucuri, né? Se tem um grupo de vocês, não está fisicamente, mas vocês estão montando a palestra aqui online, né? E estão conversando, estão participando, e estão juntos, né, nesse momento. E quando isso não acontece, vocês estão lá na casa espírita. Esse momento é tão importante para a gente não, né, não sabe o valor, a importância disso. Igual aqui em Serra também, né? A gente às vezes leva uma vida cada um trabalhando para um lado. É o momento que a gente se encontrava nas quartas-feiras à noite, e bate um papo, e dá um abraço, toma um chá, como a gente tem aqui, conversa, ri, conta piada. Mas é um momento único, né? Não é só a palestra, como o Chico Xavier sempre falava, é um momento de convivência, é um momento de aproximação, para que a gente, né, se aqueça um ao outro, porque a gente precisa um do outro, sim. E nesse momento a gente não está tendo essa oportunidade física, mas estamos tendo só oportunidade virtual. Então, é um testemunho para nós e para outros muito maior, e isso tem causado muitas dificuldades. Então,
tudo isso que a gente fizer de forma positiva vai trazer para a nossa vida isso aí, né? Felicidade, tão almejado e tão procurado, que não é dessa terra, né? Como diz os Espíritos, mas nós podemos viver, sim, momentos de felicidade, sim, aqui na Terra, né? Podemos passar por dificuldades, mas passar com equilíbrio, com harmonia, passar com uma mente é, harmonizada, né? Passando, superando as dificuldades, porque essa é a proposta nossa. Porque a gente sabe que a gente não está aqui na colônia de férias para passear, a gente vai ter desafios. Um dia vai ser muito bom, no outro dia vai ter muitas coisas que não serão legais, mas nós temos que passar, nós temos que pensar positivo, temos que, como se diz, tocar para frente, né? Não podemos parar. E eu queria falar, antes de falar disso aqui, eu queria falar outra questão, que é a 469, e também no mesmo capítulo 9. Esse capítulo 9 vai tratar da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né? Falando da forma que os espíritos eles atuam na nossa vida, no nosso dia a dia, e atua porque somos médiuns, né? E atua porque temos sintonia. Na questão 469, e eles perguntam para nós aqui, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Que meio nós podemos neutralizar? Olha a receita. Kardec está perguntando assim, bom, você falou um tanto de coisa aqui para nós, me dá uma receita, como é que eu posso neutralizar a influência dos maus espíritos aqui para nós? Aí os espíritos respondem para Kardec aqui, ó, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Não vou ler mais porque a questão é grande, mas olha que interessante. Praticando o bem. Olha só o antídoto. Olha a receita. Gente, tem coisa mais simples? Eu não conheço, não. Se tiver, me fala. Ele fala que é praticando o bem. O que é que eu faço para ter equilíbrio na minha vida? Pratique o bem. Só. Coisa simples demais, gente. É alguma novidade para nós? Eu acho que não é, né? E depois ele fala aqui, pondo em Deus toda a vossa confiança. Que dificuldade tem nisso? Põe em Deus toda a vossa confiança. Nós não falamos todo dia que a gente acredita em Deus? É simples. É tão simples fazer o bem e confiar em Deus. Olha que legal. Mas a gente se perde nisso aqui, né? A gente perde a sintonia com isso aqui, a identidade nisso aqui. Então, falei lá, quando a gente vê o noticiário, a gente para de ter essa confiança em Deus. Né? Porque o cara do jornal fala que o mundo vai pegar fogo, né? Vai morrer todo mundo. É aquela confusão, né? Porque é o telejornal, né, gente? Tem que vender, tem que assistir. Mas nós não podemos entrar nesse mérito, nós não podemos entrar nessa sintonia. Então, a gente tem que confiar em Deus. Né? A gente está vendo aí, de cada 200 pessoas contaminadas pelo Covid, uma vai ter um problema sério, ou pode até morrer. Mas 99 não vai ter problema e vai desencarnar. São estatísticas, não sou eu que estou falando, são os dados estatísticos, né? Então, nós temos que ter confiança. E a nossa fé tem horas que vacila, né? Tem horas, né? Vários momentos vacila muito e a gente esquece de praticar o bem. O que é praticar o bem? Né? A gente vai parar para pensar assim, será? Eu vou pensar aqui, o que é praticar o bem? Será que dar uma palavra de consolo é praticar o bem? É. É algo muito pequeno, né? Nem parece que é praticar o bem, mas é. Uma pessoa chega desorientada, você dá um consolo para ela, é praticar o bem. É um bem grandioso. Mas é tão pequeno isso, né? Mas eu não gosto nem de fazer, que é uma coisa tão pequena. Eu queria fazer igual Matéria de Calcutá, né? Igual Chico Xavier. Não, gente, mas uma palavra é algo muito importante, né? A gente, nesse momento, está passando agora, que eu falei que uma das terceira onda é a crise financeira, vocês vão ver o tanto de gente vai passar fome, não vai ter o que comer. É fazer o bem, a gente ajudar, né? Dar uma cesta básica, dar um alimento, ajudar da forma que for preciso ter, né? Alguma coisa para que ela ganhe o sustento dela.
Então, tem várias formas de fazer o bem, né? Quem sou eu para ficar falando para vocês aqui que vocês são muito mais caridosos do que eu tenho certeza disso, né? Mas simples, né? São coisas muito pequenas, muito pontuais, e que a gente, esse emaranhado de situações, de coisas que a gente escuta, a gente vai se perdendo e peca por pouco. Então, isso aqui é o que a gente neutraliza a presença dos maus espíritos na nossa vida, e a gente aumenta essa sintonia, proporciona a sintonia com Deus e os bons espíritos, para que nós sejamos médios da espiritualidade superior. Se a gente não, porque a gente muitas vezes como espírito fica assim, eu vejo muito falar, não está tendo reunião mediúnica. Eu já vi até reunião mediúnica, tá, gente? Não sei se vocês estão fazendo, vou fazer, mas é uma opinião da FEB, né? Que eu estou expressando aqui, que eu concordo. Reunião mediúnica online. Está até acontecendo isso. Reunião mediúnica online. A FEB não concorda muito, eu também, assim, não tenho um ponto de vista muito favorável, não. Uma vibração, tudo bem, mas reunião mediúnica já é outra conversa. Agora, porque nós temos que atender os espíritos. Gente, mas está assim de espírito encarnado precisando ser atendido. E desencarnado precisa ser atendido através dos encarnados. E se nós, como no início da fala aí, frase do livro dos médiuns, somos médiuns, então nós temos um compromisso de atender esses espíritos. Né? Todo dia nós temos que atender alguém. Tem que atender esses encarnados e desencarnados que estão acompanhados com eles. Né? Então, mesmo que não há mediúnica por questões legais e questões da legislação e das indicações aí da saúde, da OMS, nós não podemos parar de trabalhar no bem. Então, nós médicos, temos muita coisa para fazer, para trabalhar e para ajudar as pessoas. E para finalizar, aí no livro Libertação, André Luiz fala para nós que cada mente vive na companhia que elege, que escolhe, né? Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo dentro ou fora dele. Esse é um princípio universal. Serve para nós, serve para os espíritos também. Então, como eu falei no início, a proposta de falar sobre mediunidade hoje não era aquela mediunidade da sala mediúnica. E eu sinto muito feliz de falar dessa forma da mediunidade, porque eu aprendi isso com uma pessoa que vocês conhecem muito bem, que deu uma palestra para nós aqui, também teve aí com vocês, que a gente tem um carinho muito grande, que é a José. E ela teve aqui em Serra e ela veio fazer essa apresentação da mediunidade, né, de uma forma muito mais abrangente para nós aqui, eu acredito que deve ter falado para vocês também, do que a gente falar de mediunidade só da sala mediúnica. Então, a Joselma, ela ampliou nossos horizontes, a gente agradece muito a ela, para a gente entender a nossa responsabilidade como médicos que somos nesses momentos difíceis que nós estamos passando, tá bom? Então, assim, fazendo plágio da Joselma, nós estamos encerrando a nossa fala por aqui, tá bom, gente? Era reprodução dessas falas de Kardec dos Espíritos. E demais é isso. Agradeço muito a oportunidade. É muito gratificante estar aqui com vocês, a nossa família, minha família também, permitindo, em breve, nós vamos estar aí dando um abraço aí individualmente cada um de vocês, tá? Porque